Venceu um clássico depois de um bom tempo, quebrando um jejum aí, né? O Corinthians não vencia o São Paulo há bastante tempo e hoje fez 3-1. O São Paulo absolutamente esfacelado pelos desfalques, né? Perdendo mais jogador durante o jogo. Perdendo jogador durante o jogo. E aí, no segundo tempo, quando entrou o Memphis, acaba fazendo bastante diferença. Hoje o Corinthians não teve o Garro, que estava suspenso. Mas aí o Memphis, com toda a sua categoria, fez um gol histórico, eu diria. Um gol dos mais bonitos do campeonato. Se não for o mais bonito gol do Campeonato Brasileiro até aqui. E aí é o pênalti, né? Logo no início do jogo, o Daronco é chamado pelo árbitro de vídeo, né? Eu acho que o pênalti é bem claro, né? Do Ferreira. Empurrão nas costas do Breno Bidon, que foi inteligente. E o que entrega bem mais, ele tá olhando só pro corpo e a bola nem vai chegar no coisa, cara. Antes da bola ele fez o pênalti, né? Então ele foi precipitado. E aí o Yuri dessa vez não cavou. Não cavou. Bateu firme, bateu bem para colocar o Corinthians. É o famoso forte colocado. Assim, eu concordo, acho que é difícil discordar, que por mais tempo no jogo, o Corinthians foi melhor do que o São Paulo. Assim, agora, eu acho bastante tempo, eu diria, né? Mas assim, eu acho que o jogo é mais um jogo decidido por lances do que por domínio. Sim. Né? O primeiro gol sai numa precipitação do Ferreira que faz o pênalti. É lógico que no momento que o Corinthians tinha mais volume, então era natural. O São Paulo encontra numa bola parada. Não é uma construção do Corinthians, mas é um lance de genialidade do Memphis que leva ao 2-1. A partir daí o jogo está aberto no final e sai o terceiro gol. Porque o lance do segundo gol do Corinthians sai de uma bola longa do Bidu, que nem ia encontrar o destino. Foi o Pablo Maia, que era naquele momento o encaixe nas marcações individuais do São Paulo. Que era o encaixe do Memphis. Né? Se ele nem corta a bola, ela passa, a bola ganhava a linha de fundo, aí o Memphis, através da sua categoria, mas não era o momento que tinha alguém... O gol, olha, isso é linda, a jogada é linda. O jogo, se fosse ver, era ruim, tecnicamente. Não era um jogo que tinha alguém, o gol tá maduro, vai sair o gol, tem um domínio. Não, acho que o jogo tem muito mais de aproveitamento de lances do que propriamente de resultado de um domínio. Agora, o Corinthians mereceu vencer na medida que ele foi melhor time durante mais tempo. E muito bonito o chute do Vitinho, que resulta no... super bem, né? Ele bate muito bem na bola. Agora, a questão é que o São Paulo, a gente está falando do Internacional aqui, o São Paulo é de uma pobreza ofensiva, criativa, que chama muito a atenção. Acho que o torcedor do São Paulo hoje, ele só podia esperar que o São Paulo pudesse vencer o jogo porque é futebol. E o futebol permite o imponderável. Numa bola parada, você consegue um gol de cabeça, algo assim. Porque se fosse depender da criação, futebol jogado, uma jogada criada, não ia acontecer o gol. Porque o São Paulo não tinha nenhuma qualidade para fazer isso. O futebol ofensivo do São Paulo hoje foi extremamente pobre. A primeira metade do segundo tempo foi o momento que o São Paulo mais equilibrou o jogo. Teve um ou outro momento em que ele conseguiu ter um pouco mais de volume, mas não aconteceu muita coisa no campo ofensivo. O primeiro tempo, era muito curioso o jogo no primeiro tempo, que você pegava os dois times, eles pareciam organizados para fazer as mesmíssimas coisas em campo, né? 3 zagueiros de um lado contra 2 atacantes, uma sobra, 3 zagueiros do outro lado contra 2 atacantes, uma sobra, ala contra ala e os 3 do meio contra os 3 do meio. O jogo já virava uma sucessão de duelos pelo campo. Só que no primeiro tempo, o Corinthians conseguia ganhar a maioria deles, o encaixe de marcação do Corinthians levava vantagem, ele manipulava as perseguições individuais do São Paulo, alguns apoios do Yuri Alberto. Eu acho o Guinegão muito inteligente para jogar, apesar da pouca idade, ele descobre espaço, ele conseguia vir em apoio, gerava uma outra vantagem para o Corinthians no jogo. E o São Paulo, quando tinha a bola, não conseguia produzir nada. O São Paulo não conseguia conservar a bola por mais de 3, 4 passes em sequência para sobreviver no jogo. O intervalo tem a troca que o Crespo faz com o Tapia no lugar do Patrick, né? O Ferreira passa a ser o ala e não mais uma dupla de ataque com o Luciano. O Tapia entra como essa dupla. O São Paulo consegue manter um pouquinho mais a bola no campo de ataque, por isso consegue encontrar o escanteio do 1-1, mas também não é que o São Paulo estava criando grandes oportunidades. E já depois, quando o Corinthians faz o 2-1, o jogo tinha voltado a ter um predomínio do Corinthians. Então, foi bem mais tempo de domínio do Corinthians do que do São Paulo, mas não era um jogo de grandes oportunidades, vistoso, de muita criação. A impressão que eu tenho, assim, do ponto de vista de jogo, foram duas equipes muito pobres.
o que decidiu foi o talento. Talento. O talento individual dos jogadores do Corinthians decidiram o jogo. O talento do Memphis, principalmente, né? O do Memphis e o chute do Vitinho, que acerta a trave, e o Yuri Alberto, bem posicionado, bateu para fazer. Porque, assim, o jogo foi muito ruim, o jogo foi pobre. Dois times, acho que o Corinthians tem mais recursos, né? Até pelos desfalques, o Corinthians tem mais recursos do que o São Paulo. Nesse momento, então... Isso, hoje não tinha o Garro, mas por que eu acho que o Corinthians pode ser um candidato real a ganhar a Copa do Brasil? Porque quando está todo mundo junto, é uma quantidade de talento reunido pode ganhar jogo no campo que pode te resolver partidas. Então você tem um Carrilho que é muito bom, você tem o Garro, que é dos melhores meias do Brasil, o Memphis, que é um atacante muito acima da média, o Yuri, que é um fazedor de gol, não está no melhor momento dele, né, nesse recorte do ano, mas é um fazedor de gol. O Bidu tá vivendo um belo momento, assim, né, ajudando muito. Então, assim, no talento individual, o Corinthians pode ganhar os jogos e ser campeão da Copa do Brasil. Agora, coletivamente, ainda tá devendo bastante, né, Mas Alex? É por isso que o ano do Corinthians, você ter esse tipo de time, com esse perfil em Copas, ele te permite caminhar. Isso. Agora, em pontos corridos, não, porque você precisa de regularidade. Essa regularidade desses caras que decidem ou podem decidir jogos importantes, que é o talento individual sempre que decidiu, que faz um jogo ficar mais agradável. Mas às vezes o coletivo, você precisa ter uma sequência. Ver o primeiro tempo, várias vezes o Corinthians, igual o Mansur falou bem, ele conseguia realmente abrir alguns espaços, o Corinthians recebia a bola, mas daí não tinha essa inspiração, esse talento, parece que faltava. E o jogo depois demonstrou, é clássico, tem... É um jogo assim, mas a hora que entra essa qualidade, a qualidade individual nesse lance, que não poderia sair nada se fosse um jogador normal, que acaba saindo o gol do Memphis, e o segundo gol do Yuri também, que é um lance que estava tudo marcado, tudo ajeitado. O Vitinho dá uma tirada ali e acaba fazendo isso. Mas o Corinthians é um time perigoso para a Copa, com certeza. Eu acredito contigo, eu estou contigo também, que é um time que o Dorival ele sabe muito bem jogar. Mas com esses jogadores, acho que desses finalistas, eu acho que é ele junto com o Cruzeiro, né? Que tem mais no papel, talento, o Fluminense se animou com o último jogo contra o Flamengo, né? Acho que o torcedor, ao ver o primeiro tempo, especialmente do jogo de ontem, ele daí falou, opa, temos condições de ganhar. Porque eu tinha na minha cabeça, até essa queda do Vasco, que o Fluminense era o patinho feio das semifinais. Eu acho que era o menos forte. Agora o Vasco é quem está jogando menos. Nesse momento, o Fluminense está jogando mais bola do que o Vasco. O Vasco passou a ser, na teoria, o time menos forte dessa isso sempre foi falado também, que a gente falava, hoje é isso. Lá na final, ou semifinal de Copa pode mudar bastante. Pode mudar bastante. Agora, uma coisa me chamou muito a atenção no jogo de hoje, especialmente. Ao ver o jogo, eu fiquei pensando, é algo que a gente tinha que cuidar um pouco mais. Se a gente pegasse os 22 jogadores que iniciaram o jogo de hoje, nenhum dribla. Só o Ferreira. Não tem nenhum jogador que tem como característica uma jogada individual, um drible para fazer diferença, para você colocar o adversário em desvantagem, né? Porque estava um jogo muito marcado individualmente ali, né? Para ter um jogador que vai quebrar essa marcação e criar uma vantagem para o seu time logo depois. A gente viu isso no jogo do Inter também. Não acontece. Porque o único capaz de fazer isso, que tem por característica esse tipo de lance no jogo, entre os 22 que iniciaram, era o Ferreira. Você sabe que tem uma corrente de pessoas que se dedicam a tentar pensar o jogo, taticamente, tendências, que acham que vai ser cada vez mais valorizado esse tipo de jogador que dribla. Tem que ser. É evidente que sempre ele teve o seu lugar no jogo, sempre ele foi importante. Mas durante um tempo, os jogadores foram sendo muitos jogadores de função, né? Onde ele tinha que ocupar espaços no campo. Até pela questão de quase todos os times tinha uma hegemonia do chamado jogo posicional. Então, as vantagens eram criadas a partir do lugar que você ocupava no campo. Para combater isso, tem crescido as marcações individuais. Jogos como o de hoje. Sim. Embate individual, 1 contra 1. O jogo vira uma sucessão de pequenos duelos. A partir daí, a melhor maneira de você encerrar e desequilibrar o outro lado é o drible. Porque você cada um
um com um. Se você driblou um, alguém vai sair para tentar e você cria um efeito dominó na marcação. Tá tudo marcado. Pegar, tocar, a bola ela corre, beleza, mas... Não, e a gente até, só para dar um exemplo, isso daria um programa. Mas só para a gente ter um exemplo de um cara que é do jogo posicional, mas que sempre privilegia o drible, é o Guardiola. Porque ele faz o lance acontecer para alguém ficar na jogada individual, o cara vai e desequilibra. Dá ele vantagem para desequilibrar, para ele receber ele em vantagem. Ou seja, ele é um jogo posicional, mas que sempre tem um jogador de drible capaz de desequilibrar. Muitas vezes os pontas, né? No Bayern eram muitos pontos, no Barcelona já o jogo se resolvia mais por dentro, mas sempre teve... Hoje, para mim, ficou, né, flagrante o quanto esses dois times sentem falta de jogadores Felipe, dessa se voltar no jogo do Inter, por que fala o Inter? Não é que o Inter melhorou. O Carboneiro, individualmente, ele tem essa característica, ele acaba trazendo, acaba agregando isso. Então, quem tem esse tipo de jogador, lógico que se você tiver um jogador que é um meio-campista, que às vezes tem essa questão de dar uma arrastada, lógico que você vai fazer uma diferença. Exemplo, poderia, se estivesse em campo, o Memphis. Mas ele ainda não é de mas não é de drible, assim, né? Mas é esse tipo de característica que eu preciso também ter. Não é só realmente o jogo, eu tenho que estar bem posicionado, eu tenho que ocupar bem o espaço esperando a bola chegar. A individualidade, ela tem que tomar uma decisão. Recentemente conversando com gente ligada até à comissão técnica do Flamengo, quando veio o Lino, quando veio o Carrascal, uma das coisas que mais eles admiravam neles era a possibilidade de ter o drible. Sim. Porque entendiam que o Flamengo muitas vezes enfrentava muitos times muito fechados e que a melhor maneira que era preciso, às vezes, ter, além da questão do sistema colocar os jogadores em condição de fazer o gol, era o drible. E isso era uma coisa que era muito apreciada nesses jogadores. Por isso que eles foram tão cobiçados no mercado. Acho que é fundamental, né? Mossudo, quanto tempo nós temos? Será que dá tempo de eu ler todos os desfalques? Olha só, são 12 no total. Caleri, Rian Francisco, André Silva, Luan, Oscar, Dineno, Wendel, Rodriguinho, Marcos Antônio, Enzo... Lucas Arboleda. E hoje saiu o Tolói machucado. E hoje o Tolói saiu machucado. Um jogador importante, a maioria deles, assim. Né? É um peso pode ter um peso muito grande no time, né? Então não é fácil o trabalho do Crespo também nesse aspecto, né? Falta jogador. Algo que acontece com o São Paulo há algumas temporadas. O futebol brasileiro expõe os clubes a listas grandes de desfalques, expõe os jogadores à exaustão. Em alguns clubes chama atenção como há algumas temporadas parece que a coisa pega mais, né? Parece como a lista é mais extensa e tem acontecido isso com muita frequência com o São Paulo. Do ponto de vista do Corinthians, vocês viram ali o Dorival falando sobre o Memphis, né? No início da resposta. Hoje ele começa no banco de reservas, explicando que houve um toque do departamento médico da seleção holandesa, né, falando que ele havia sentido um incômodo. E que na outra volta dele ele chegou, jogou e teve também um problema, então isso gerou um receio maior. Agora, é um jogador que faz uma diferença Nossa enorme. Senhora. O talento é incrível, faz um gol espetacular. Dá uma olhada. Ele deixa o Sabino no chão. Ele fabricou o gol sozinho. Tirou o gol quase do nada. Sabe o que eu lamento desses jogadores? Eles não terem, vamos dizer assim, tesão para fazer isso mais jogos, mais vezes, cara. Pegar mais na bola, tentar mais coisas. A impressão é que falta gostar um pouco mais de futebol. Beleza, você vai ficando mais velho e tal, mas poxa, a vida é tão legal ver isso, é tão gostoso fazer isso, né, cara? De ter vontade de fazer isso mais vezes apenas, porque é o que faz a gente amar futebol, né, cara? Outro dado interessante aqui, raro acontecer, na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Corinthians têm campanhas absolutamente idênticas. Impressionante. Os dois têm a mesma campanha, olha só. Tanto São Paulo quanto Corinthians têm 45 pontos, os dois têm 12 vitórias, os dois têm 9 empates, os dois têm 13 derrotas, os dois têm 38 gols marcados, os dois têm 39 gols sofridos. Ou seja, se os dois times tivessem terminado o campeonato hoje, né? Líderes. Se um pudesse ir a Libertadores, por exemplo, teria que ser no sorteio, na moeda. Tem cartões no regulamento, cartões amarelos, cartões vermelhos. Lesões, não? Quase, iria para cartões. E machucou mais. Se fosse lesões, o São Paulo ganharia de qualquer um. Mas iria para cartões amarelos e vermelhos, né? Veja que como é raro isso acontecer depois de 34 rodadas. A tabela ela mostra realmente também algumas coisas, né, que se explicam, né? Pois é. Não é fácil, não. Fato é que tanto Corinthians quanto São Paulo ainda sonham com Libertadores, né? Número de vitórias, saldo de gols marcados, confronto direto,
cartões vermelhos, cartões amarelos. Felipe, sonham, mas muito difícil, né? O quê? Libertadores? Lógico que pode abrir uma vaga se o Cruzeiro, isso, no caso, né? Eles estão sonhando com isso, né? Porque se o Cruzeiro vencer a Libertadores ou o Fluminense, vai abrir mais uma vaga para pré-Libertadores, né? Eu falei Libertadores, não, é Copa do Brasil. Se Fluminense ou Cruzeiro vencerem a Copa do Brasil, o São Paulo, ou se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, óbvio, ele vai direto. Sim. Mas se Cruzeiro ou Fluminense ganharem a Copa do Brasil, o que é hoje G7 vira G8. E o G8 é palpável para os dois. Porque o Bragantino tem 45 pontos, é o 8º colocado. Ali é briga de igual para igual. Mesma pontuação de São Paulo e Corinthians. Quanto foi o São Paulo e Corinthians do turno? Mansu, eu não sei nem o que eu almocei hoje. Quanto é que foi? 2-0 pro São Paulo. Aqui. Isso. 3-1 Corinthians, até o confronto direto tá igual. Ia ter que chegar nos cartões mesmo. É isso aí. É algo muito raro. Por causa dessa briga você falando, é o que o Ceará lamenta hoje ter perdido ou não vencido em casa, que ele também entraria nesse grupo também aí dos teria essa 45 chance, né? pontos.